Uma boa noite a todos. Em domingos como o de hoje, que a gente celebra em família geralmente o almoço, quase que dá para perceber o rostinho de satisfação de quem comeu bem, assim, sabe? Daqui da frente. Aqui na igreja nós começamos cedo, 9h30 a gente estava aqui reunidos com o café da manhã para as mães, e para nós é um pretexto, a gente espalha essas cadeiras todas para os cantos, desce elas para dar espaço aqui, põe uma mesa farta aqui, a gente faz um tempo de comunhão abençoador à beça, bom demais. Então, hoje pela manhã nós fizemos isso, mais ou menos 11 horas encerramos, cada um foi para o seu compromisso, ou foi viver o que dava para se viver, celebrando em família. Lá em casa foi uma muqueca de peixe, eu só não consegui discernir se era capixaba ou baiana, mas era do céu, vai ter daquilo na glória, pode acreditar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quero você comigo, para a gente dividir essa história. Obrigado, meu querido. Obrigado. A última vez que pensamos juntos uma história da Bíblia, a gente leu Samuel, a história de Samuel, menino ainda, Ana orando por ele, pedindo a Deus pela vida dele. Esse foi nosso último encontro. E Samuel, com uma limitação inicial para entender a voz de Deus falando com ele, lembra? Deus falava, Samuel, Samuel, e ele corria pensando que fosse Eli, porque a voz de Deus para Samuel era muito parecida com a voz de Eli. Por outro lado, se eu pregasse para líderes, eu ia dizer, olha que relevante o posicionamento de líderes, de sacerdotes, a voz do Eli era a voz de Deus para Samuel. Interessante isso mostra para nós, líderes, o tamanho da responsabilidade que a gente tem, que algumas vezes ouvem a nossa voz e entendem como voz de Deus, né? Olha que responsabilidade grande. E o Samuel foi alguém que, em ouvindo a voz de Deus, conseguiu ir organizando a própria vida, o próprio chamado ministerial, conseguiu ir organizando a vida dos que estavam em volta dele e se tornou uma figura muito relevante na caminhada de Israel. É um sacerdote, é o último dos juízes, naquela era dos juízes, que durou cerca de 400 anos, e é profeta. É juiz, é sacerdote e é profeta. Passa a história de Samuel, nós vamos pegar o finalzinho dela, e Israel, que tinha um modelo monárquico, aliás, monárquico vai ser agora, um modelo de governo pautado no sistema de juízes, Deus levantava juízes para que governasse sobre Israel, cada tribo, cada clã tinha alguns juízes, esse era o modelo, esse sistema de governo de Israel. E quando chega aqui no capítulo 8, o povo pede a Samuel um rei. Olha aí, capítulo 8, verso 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o seu segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, parece político brasileiro, vê se não é, olha só. Gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Eles estavam governando em Brasília, essa turma aqui. Era um deputado, senador, qualquer coisa, eles pensaram, é Brasília, mas era Israel. Olha que coisa. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, você está velho, em outras palavras. Que a Bíblia vai dando polido aqui na leitura, fala, tu já estás idoso, teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora, um rei que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, isso feriu o coração de Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo agora com você. Agora,
atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direito reivindicará o rei que os governará. Capítulo 9, verso 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia, diz assim, havia um homem de Benjamim, rico, influente, é coisa boa, não é verdade isso aqui? Tinha grana pra caramba, tinha grana para burro. Essa semana estava no carro com minha filha e ela quis descobrir quem era Xuxa. Eu também não sei direito, porque não foi da minha geração. Aí ela começou a botar algumas músicas, me perguntando qual era a famosa, fiz um exercício de memória. Aí tinha uma das músicas da Xuxa que dizia assim, tô feliz para burro. Não sei se vocês lembram desse louvor. Tô feliz... tô feliz para burro. Aí ela falou para mim assim, pai, o que é isso? Feliz para burro. Porque essa expressão para burro, para ela não fazia sentido, devia ser coisa ruim. Mas na nossa geração queria dizer assim, para caramba. Na linguagem bíblica é bem-aventurado, feliz, abés, muito feliz. Esse cara era o tipo de cara rico para burro. Tinha muito dinheiro. Era influente, é o que a Bíblia vai narrando para nós. Da tribo de Benjamim, muito rico, influente, ele se chamava Quis, grave esse nome aí. Quis era o nome do cara rico e influente, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho, como que chamava o filho dele? Saul, jovem, então é filho de pai rico e influente. Saul, presta atenção, porque aqui já tem um chaveco desse cara, que eu penso. É porque eu tenho um pé atrás com esse moço aqui, aí eu já prego com um coração influenciado para Saul. É a terceira vez que eu prego Saul e falo assim, eu não vou pregar nunca mais esse cara. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, então era rico, novinho, filho de pai influente, e bonito, desgraçado. Sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos ombros dele. Eu vou pedir a gentileza, desculpa o desconforto, mas a minha ovelha é mais alta. Ô Robson, fique em pé, por favor. Olha isso, batia no ombro do Saul, esse moço. Quanto você mede, Robson? 1,91? Apesar de ser 1,71 esse Saul, media mais do que o 1,91 do Robson. Pensa assim, o Robson é o mais alto entre nós. Comparado com Saul, batia no ombro. Uma cabeça assim deve medir quantos? 20 centímetros? Então ele devia ter 1,91 mais 20, faz aí para mim. Tá, esse zum que deu é o que tinha o moço. Impressiona, não impressiona? Impressiona, tamanho impressiona, em algumas áreas não é importante, mas para outras eu me lembro que fiz gabinete com uma pessoa que veio me procurar e falou assim, pastor, eu tenho um problema que eu não sei como é que você vai resolver, eu não vou conseguir namorada. Ele já tinha 20 e poucos anos, eu falei, vai sim, irmão. Ele falou, não vai, eu já saio no prejuízo, eu sou muito baixinho, eu tenho menos de 1,70 m. Eu disse, mas isso não é problema, ele porque não é o senhor que vai para a festa para tentar conseguir alguém e tem que quase ficar pulando, eu estou aqui, porque não olham para mim, olham para os grandes. Até eu ser percebido, já esgotaram as possibilidades. Olha só como é que era a vida infernal do baixinho. E era 1,70 m, assim, eu só tenho 5 centímetros mais que ele. Quase que eu fui contaminado e voltei com depressão para casa. Falei assim, me aumente uns... Passei a comprar tênis com... Pode reparar. O Saul não tinha isso. O Saul chegava na festa e impressionava. Além disso, era bonito, desgraçado, diz a Bíblia aqui. Rico, influente. Eu estou fazendo isso aqui porque você vai ver que ele tem chaveco. E aconteceu que as jumentas de Quis, o seu pai, verso 3, pai de Saul, se extraviaram. E ele disse a Saul, chame um servo e vá procurar a jumenta, seu jumento. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não encontraram. Prosseguiram, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram.
Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vão voltar para casa, meu pai vai deixar de pensar nas jumentas para pensar na gente, para preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu assim: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe podemos dar? A comida de nosso saco de viagem já acabou, não temos nenhum presente para levar para o homem de Deus. Você viu, homem de Deus no verso 6, homem de Deus no verso 7, verso 8, homem de Deus, verso 10. Saul concordou e disse: vamos lá falar, o homem de Deus. E ao subirem a colina para chegarem à cidade, encontraram algumas jovens que estavam para ali, buscando água, perguntaram: é nessa cidade que mora o vidente? Profeta, nessa época, também era chamado de vidente. É aqui que mora? E elas falaram: é por aqui sim. Eles seguiram, foram adiante. Esse homem de Deus, que está em vários versos, é Samuel. No capítulo 14, aliás, no capítulo 9, no verso 14, eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, olha isso, no verso 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse aí que é o homem que lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo lhe contarei tudo que você quer saber, e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, olha que interessante isso. Não se preocupe com elas, já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai. Agora, o cara que é rico, influente, bonito, alto, olha o que ele diz. Vê se não é papinho brabo isso aqui, ou eu que tenho pé atrás com ele. Saul respondeu assim, verso 21, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Mentira. E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Mentira. O pai dele é rico, influente. Está dando um migué, sabe como é que é? Fala: eu? Já viu que você elogia umas pessoas, aí elas falam assim, tem gente que tem dificuldade de receber elogio mesmo. Você faz um elogio, ela precisa justificar o elogio que você fez para ela, né? Você fala assim: nossa, barba bem feita. Aí ele fala assim: né, comprei uma gilete diferente. Aí precisa justificar, não sabe só receber elogio. Saul não é esse cara. Saul é aquele que está jogando que foi valorizado, mas quer fingir que é menos. Sabe como é que? Na minha opinião, você pode ter outra opinião aí, até porque a Bíblia não deixa isso claro, não. Eu que estou fazendo a minha interpretação desse texto. Eu não gosto dele mesmo, já falei para vocês. Então, acaso não sou eu um benjamita, da menor tribo de Israel? Isso eu posso dizer, mentira dele. Ou ele não sabia, ou ele mentiu. Na minha opinião, ele mentiu. Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs? Não, seu pai é rico e tem influência. Das tribos de Benjamim? Por que estáis me dizendo tudo isso? Está se diminuindo demais. Está muito humildezinho. E esse Saul não é assim, não. Samuel, no capítulo 10, apanhou um jarro de óleo, capítulo 10, verso 1, olha aí na sua Bíblia. Derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Na outra versão diz: como líder do seu povo, Israel, o seu povo. O Senhor te ungiu como líder da herança dele. Olha aqui para mim, que eu quero que você grave isso aqui. Até aqui nessa história, Israel é o projeto de Deus para a redenção da humanidade. Se você pegar outra lente para ler o Antigo Testamento, corre risco de criar heresia. Israel
É o projeto de Deus para a redenção da história. É por Israel que vai nascer o Messias, o Redentor de todos nós. A salvação da humanidade, a redenção da história, vem por Israel. Israel é a melhor metáfora que você pode gravar para interpretar o Antigo Testamento. É uma mulher grávida do Messias. A nação de Israel traz no ventre aquele que será o Salvador do mundo. O que Saul está recebendo aqui de orientação é o seguinte: olha, eu estou te ungindo. Ele pega o óleo, símbolo da unção, símbolo da presença do Espírito, ele derrama do óleo sobre Saul, dizendo: agora você está cheio do Espírito. E você está cheio do Espírito para um propósito. Você vai liderar a herança do Senhor. Você é rei agora sobre o povo que traz no ventre o Redentor da história. Dá para entender o tamanho disso? É isso que Samuel está falando para Saul. O Senhor ungiu você, rei, líder, sobre o povo dele. Deus está derramando o Espírito dele sobre você. E aí ele faz uma orientação assim, ó, vai na minha frente para Gilgal, verso 8 do capítulo 10. E depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ou de paz, na outra versão. Mas você deve esperar quanto tempo? Quanto tempo? 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Bem, o sacerdote aqui é o Samuel. Nós vamos oferecer sacrifícios de holocausto ou de paz, e você vai na frente, fica lá em Gilgal e me espera. Porque 7 dias depois eu vou chegar e nós vamos oferecer sacrifício juntos. O rei não tem prerrogativa de fazer sacrifício. Quem faz sacrifício é o sacerdote. Então você me espera para a gente fazer culto. No Antigo Testamento não podia fazer culto sem sacerdote. Essa é uma prerrogativa desse. Hoje pode, viu, gente? Se eu faltasse hoje, vocês podiam fazer direitinho. Pega um para pregar, outro. Não tem mais isso. Aliás, semana que vem estou pensando num vídeo. Você pode já se organizar. Naquela época, só o sacerdote. Hoje pode. Por exemplo, aqui na IBJI, a gente crê que o sacerdócio é universal. Não é da universal, não. É universal. Todo mundo tem sacerdote. Se você tem a Cristo, você é um sacerdote dele. Então, você já viu aqui na IBJI, por exemplo, quem ganhou a pessoa, batizar a pessoa. Eu vou lá para mediar, eu ainda vou lá para mediar, para você ir se desconstruindo a história, porque daqui a um tempo eu nem vou. Você já viu na IBJI pais que incentivaram seus filhos, ensinaram seus filhos, e os filhos se converteram aqui na igreja, eles entravam comigo, lembra desse tempo? Eles entravam comigo, davam uma palavra para o filho, aí eu tomei coragem e falei: agora vocês batizam. Porque a gente crê hoje no sacerdócio derramado sobre todo mundo. O Espírito do Senhor está sobre nós. Você crê nisso? Crê mesmo, irmão? Eu também. Naquela época, era o sacerdote. E ele orienta: vai na frente, fica 7 dias lá, 7 dias depois eu vou chegar. Segue a missa, segue a história, para o culto, melhor. Então Samuel chega para o povo e fala assim: ó, eu vou me despedir de vocês, eu sou o último juiz. Capítulo 12 é essa despedida, eu incluí ela na minha leitura de hoje, só para vocês verem. O Senhor é testemunha, verso 5 do capítulo 12. Diante de vocês, como também do seu ungido, hoje, de que vocês não encontraram culpa alguma em mim. E eles disseram assim: é verdade, ele é testemunha, não tem nada. Você nunca explorou a gente, verso 4 vai dizer isso, você nunca oprimiu a gente, você nunca tirou da gente coisa alguma. E Samuel diz assim: o Senhor testemunha disso. Eu nunca usei vocês, eu fui deles. Ele diz assim: é verdade, ele é testemunha e nós somos testemunha também. O Senhor designou Moisés, aí ele vai fazer a história que nós fizemos, contando para eles assim: o Senhor designou Moisés, Arão, no verso 8, e ele vai lá no finalzinho do capítulo, metade do capítulo 12, no versículo 11,
chegar na história dos juízes. Ele fala assim: então o Senhor enviou Jerubaal, que é Gideão, Baraque, Jefté e Samuel. Ele está lembrando a história dos juízes, que a gente acabou de passar ali. E os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viram e viveram, ou melhor dizendo, em segurança. Quando, porém, vocês viram a Naás, rei dos Amonitas, que ele estava avançando contra vocês, vocês disseram assim: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, Deus, fosse o rei de vocês. Olha que discurso duro. Ele está dizendo assim: vocês tinham Deus como rei, mas vocês viram um rei avançando, sabiam que as outras nações eram lideradas por rei, e falaram: dá um rei para nós também, eleja um rei sobre nós. Agora, verso 13, aqui está o rei que vocês escolheram escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordenanças, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra Ele, contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Capítulo 13, verso 1, essa aqui é a despedida de Samuel desse modelo de juiz, e a gente começa oficialmente a monarquia em Israel. Capítulo 13, Saul tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com eles em Micmais e nos montes de Betel, e 1.000 foram com Jonatas para Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se reunirem com Saul em Gilgal. Lembra que Samuel mandou Saul ficar em Gilgal quanto tempo? 7 dias. Ele está lá agora, e os homens foram convocados para estar por lá. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, verso 5. Com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Os caras chegaram com tudo. Ele só tinha 3.000, mandou 2.000 para lá, ficou com 1.000 para cá. Os caras chegaram com tudo. Chegou a torcida do Flamengo, os filisteus. Tudo aqui, ó, a raça toda aqui. E os caras tremeram. Falaram: os filisteus estão vindo para dentro da gente, vão acabar com a gente. Verso 6, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas, em buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu o holocausto. Olha, quando terminou de oferecê-lo, que azar do cara, ele faz o culto todo, faz todo o processo. Quando ele termina, quando ele diz amém, quem entra por a porta? Samuel. Quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Olha que picareta que ele é, olha o jeito dele. Samuel perguntou: o que você fez, cara? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ele está dizendo assim: olha, a turma estava atacando a nós, os soldados estavam com medo, porque a gente não tinha feito culto ainda. E sabe por que a gente não tinha feito culto? Porque você chegou atrasado. Olha que cara de pau. Ó. Aquele humildezinho que eu li lá parece esse aqui? Não, você é rei, eu sou sacerdote, por que você fez culto? Ele disse que você chegou atrasado. E os soldados já estavam com medo, por sua causa. Ele só manipulou as palavras, mas o que ele está dizendo é culpa sua. Eu fiz culto por culpa sua.
Então eu me senti obrigado, verso 12, parte final, eu gosto da palavra obrigado aqui. Aí disse Samuel era um homem muito de Deus mesmo. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Segue a missa. Capítulo 15. Samuel disse a Saul: sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas, pelo que fizeram a Israel atacando quando eles saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não poupem ninguém, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, papagaio, gato, mata todo mundo. É cruel quando a gente vê o Deus do Antigo Testamento fazendo isso, não é verdade? E qual é a explicação que a gente tem? Israel é o ventre messiânico. Você lembra ainda o nome do pai do Saul, que eu pedi para você gravar? Quis. Qual o nome do povo que está mandando atacar aqui? Os amalequitas. Vamos seguir lendo. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Verso 7 diz que Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag. Circula esse nome assim na sua Bíblia, ó. Agag, grava Quis e grava Agag, dos amalequitas, rei dos amalequitas. Ele exterminou o seu povo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Qual era a ordem que o Senhor tinha dado para fazer o quê? Mata tudo, não deixa ninguém. Legal especificar aqui, legal que tenha sido especificado, não é legal o ato. Até recém-nascido. Eu não quero que tenha geração seguinte. Acaba com os recém-nascidos. É Deus falando. Mas Saul poupou o rei, Agag, e poupou o que ele julga ser o melhor. Saul poupou Agag, verso 9, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou para Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disse: Samuel de madrugada foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Isso aqui também eu grifei na minha Bíblia para mostrar o caráter do sujeitinho. Foi para a guerra, ganhou a guerra e fez, em vez de um altar, um monumento para sua própria honra. Mostra direitinho que aquele negocinho de eu não sou isso tudo não, é egocentrado esse desgraçado aqui. Quando Samuel o encontrou, no verso 13, ele disse assim: o Senhor te abençoe. Saul disse para Samuel: olha que coisa, eu segui as instruções do Senhor, olha que picareta. Samuel, porém, perguntou: então que palito de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui com os meus próprios ouvidos? Tem uma brincadeira que Manu faz que é assim, ela fazia, agora faz menos, agora quem faz sou eu. Entra no carro e fala assim: eu vejo com os meus olhinhos uma coisa rosa, e você tem que descobrir que coisa rosa é aquela que está no ambiente que ela vê. Você vai dizendo: é a blusa dos anjos ali, tem que descobrir o que é.
aqui é Samuel falando assim: eu ouço com os meus ouvidos um balido de ovelhas. Que ovelha é essa que eu estou ouvindo se você acabou com tudo? Se você seguiu as instruções? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Aí o Saul responde: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, jogou a culpa nos soldados. Pouparam o melhor das ovelhas, dos bois. E para que eles fizeram isso? Para oferecer sacrifício para Deus. Olha como é que o cara era malandro na parada. A gente poupou o melhor boi, a melhor ovelha, e a gente vai sacrificar eles para o Senhor. Os soldados fizeram isso, para a gente oferecer sacrifício a Deus. Mas eles destruíram tudo que não prestava, o restante destruíram tudo. Samuel disse a Saul: fica quieto, em outras palavras, cala a boca. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Aí o cara falou: então diga. Samuel disse, verso 17: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí o Saul disse: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que tinha lá, para consagrar a Deus, para destruição, a fim de que sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Aí Samuel respondeu assim: acaso, e esse é um texto bem conhecido, o Senhor tem prazer em holocausto mais do que em sacrifícios? O Senhor tem tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor que gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ele está dizendo: você é rebelde, você é arrogante. Deus está preocupado que a gente faça um movimento de culto, é isso que ele está dizendo. Deus está preocupado com a cerimônia, ou com o coração derramado? Acaso Deus se importa com a celebração, ou com a intenção do coração? Você é arrogante. Você não está preocupado com Deus. Assim como você rejeitou a palavra de Deus, Ele rejeitou você como rei. Aí o Saul diz: pequei, verso 24. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes. Tive medo dos soldados e os atendi. Botou a culpa nos soldados de novo. Fiquei com medo dos caras. Os caras pediram boi, fiquei com medo. Dei para eles, deixei eles pegarem. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Samuel virou para ir embora e o Saul agarra na estola sacerdotal dele. E é muito azarado também. Agarra na estola sacerdotal dele, que tem uma representação de presença de Deus. Quando ele segura, rasga a estola sacerdotal. Aí o Samuel vira e fala assim: assim como você rasgou a minha estola, o Senhor rasgou o seu reino. Acabou. Assim como você rasgou, o Senhor, verso 28, rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Acabou essa semente que foi plantada aqui, acabou com a estrutura afetiva do Saul. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: eu pequei, agora honra-me perante as autoridades do povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando assim: com certeza já passou o tempo de amargura de morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe, entre as mulheres, ficará sem filho. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Que coisa, hein? Que coisa, hein?
Você lembra da história de Esther? Que eu já preguei aqui? Quantos lembram da história de Esther? Eu vou pregar de novo, vai chegar já aqui mais umas 5 ou 6 encontros nossos, a gente chega em Esther de novo. Esther é da época que o povo, se você pular assim 400, 500 anos para frente desse período aqui, vai chegar a história de Esther. Esther é do tempo em que o povo está cativo em Babilônia. Esther tem vamos lá para você ver. Qual o nome do pai de Saul? Qual o nome do rei dos Amalequitas? Agag. Livro de Esther, pula para frente. Aqui, para você que não conhece a história se contextualizar, Israel corre risco de ser extinto da face da terra. É o ventre messiânico. Se Israel deixa de existir, não tem Messias. Você está entendendo? Aqui na história de Esther, corre risco, ou é ameaçada, corre risco não, porque com Deus do lado a gente não corre risco. A palavra adequada é, houve ameaça de extinção do povo de Israel. Esther é a ferramenta de Deus para livrar desse caminho. Não vou contar toda a história, mas o verso 5 do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, diz que naquele tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu. Como é que ele se chamava? Mordecai numa versão, Mardoqueu na outra. Ele era de qual tribo? Filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Tem um descendente de Quis aí. Ele é o responsável por Esther. Segue para frente, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, verso 1, o rei Xerxes ordenou a Amã, filho de Amedata, descendente de quem? De quem? Um filho de Quis, ou um bisneto de Quis, e um descendente de... Sabe o que acontece aqui? 400 anos depois, o descendente de Agag entra em confronto com o filho de Quis. É a repetição daquela história. E o descendente de Agag diz assim: eu vou exterminar Israel da terra. Deus sabe o que faz quando diz para a gente, não mete tua mão aí. Está entendendo isso? Não, acaba com tudo. Não deixa nem a pulga do cachorro de fora, mata todo mundo. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou num projeto de dar conforto para um povo no deserto. É a gente que confunde isso e fica dizendo, Deus vai sustentar você no deserto. O projeto de Deus não é dar sustento no deserto para a gente. O projeto de Deus é esmagar a cabeça da serpente. Isso vai acontecer pelo Messias. Aliás, creio eu, com toda a minha força, já aconteceu para a glória do Senhor. Nós somos o povo que anuncia isso. Deus venceu. A serpente foi derrotada, o grande dragão caiu. Quando Deus fala lá assim, faz desse jeito, Ele está olhando o plano total, Ele não está olhando aqui o miolo todo. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que diz. Quando Deus diz, é isso que eu quero para você, Ele sabe o que está dizendo. Ele sabe por que Ele está dizendo. Ele sabe que por trás do que Ele está dizendo para você, por mais duro que seja às vezes, há um projeto redentor. Vale a pena confiar em Deus. A gente cantou aqui, isso é lindo demais. Confiarei em Ti, Senhor, não foi isso? A minha esperança está em Ti. Saul é um cara rejeitado por Deus. Isso é o pior de todos os cenários aqui. É rejeitado por Deus porque Deus é ruim. Porque cá para nós, foi o primeiro erro de Saul, aquele negócio de não esperar e fazer culto. Foi só o primeiro. Eu estou aqui há 15 anos. Pouco menos, sei lá. Como pastor, quase 15 anos. Já errei para burro. Se o Senhor tratasse comigo como tratou com Saul, eu estava lascado, porque Saul foi só um erro. E Deus falou, acabou. Para não ficar só em mim, você pensar assim, vou mudar de igreja com esses pastores. Você já errou pra caramba. E está aqui comigo.
Saul foi só um erro. O patrão dele era bravo. Você não me obedeceu, está demitido. Está fora. E por quê? Eu podia ficar aqui agora fazendo um monte de conceitos morais, dizendo, se você não fizer direitinho o que tem que fazer, Deus vai acabar com sua vida, Deus, é melhor você fazer o que você tem que fazer. Mas eu creio que muitas vezes, caminhos que eu escolhi que desagradavam, Deus foi ajeitando a vida e ajeitando o erro. Não porque Ele é complacente com o erro, mas porque Ele sonda intenções, eu penso. Mais do que atos, a gente segue um Deus que sonda a intenção do coração. A gente pode fazer mais uma semana de reunião aqui. Vamos fazer a corrente dos 7 dias depois do Dia das Mães. E Deus não vai olhar 7 reuniões, Deus vai olhar corações reunidos, dizendo, aquela turma está nem aí para mim. Ou vai olhar, aquela turma se reuniu lá 10 minutos. Mas foram 10 minutos de glória presente. Foram 10 minutos, da perspectiva de Deus, de corações derramados diante do meu altar. O Deus que a gente serve olha mais as intenções do que a forma do que a gente. E Ele olhou e falou assim, você está pensando que esse povo é teu. Você pegou isso aqui e fez o teu projeto de vida. Você organizou toda a história para ser do seu jeito. Isso aqui é um tipo de Adão no Éden, dizendo assim, eu quero governar o jardim do meu jeito. Aí Deus diz, por quê? Não está tão boa a nossa conversa de fim de tarde sobre como gerir o jardim? E aí o Adão e a Eva dizem assim, não, o Senhor é legal, tem seu jeito, mas pode deixar que eu sei tocar o jardim do meu jeito. E Deus diz, vai dar ruim. Saul é essa representação do Éden, dizendo assim, pode deixar que o jeito certo de governar seu povo, eu que sei. Podia eu pegar esse sermão para líderes, seria uma beleza, hein? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em liderança ministerial, e que direcione o nosso coração para estar em harmonia com o dele, ainda que isso nos custe caro. Entende isso? Mas hoje eu estou falando com a minha igreja, e vou trazer isso para a vida pessoal. É Deus dizendo assim, não ouse pegar a sua vida e dizer, pode deixar que eu sei fazer do meu jeito, vai dar ruim. E eu vou te abandonar, porque é você que está escolhendo me abandonar. É você que está escolhendo ir para longe de mim, eu vou deixar, hein? Você vai quebrar a cara. Saul é essa pessoa que Deus está dizendo, olha, do seu jeito, toca você a vida. Do seu jeito, arque com as consequências você. Porque para caminharmos juntos vai ser do meu jeito, eu não abro mão de fazer do meu jeito. Se você quer as minhas histórias na sua vida, vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. Saul é Deus confrontando a gente, dizendo assim, você pode fazer tipinho e enganar Samuel. Você pode ter palavras boas para justificar cada erro, porque esse cara tem a palavra boa. Se você quer aprender a justificar erro, é Saul. Por que você fez isso? Ele falou, os soldados que fizeram. E por que eles fizeram? Eles vão prestar culto a Deus, pegaram um melhor. Um melhor. Foram 250 milhões a loteria. É Mega Sena, desculpa. E alguém falou para mim assim, pastor, ora por mim porque eu joguei, e se Deus me abençoar, eu vou dar esse lugar aqui para ele. Eu falei, ora por mim que eu joguei também. É mentira, vão rachar o prêmio. Não, mentira, não joguei não. Eu me lembrei do pastor que fala assim, e se der o dízimo do dinheiro confuso? E aí o pastor respondendo na televisão, falou assim, você já errou uma vez jogando na loteria.
Não erre a segunda, não dando o dízimo. Porque a gente consegue dar um jeitinho para justificar os nossos erros todinhos. E se você escolher o caminho de, pastor, eu quero aprender a justificar os meus erros, Saul, lê a Bíblia. Saul vai te ensinar. Mas aqui essa história é confrontando a gente para dizer, olha, você vai fazer a vida do seu jeito ou do meu jeito? Aqui essa história é Deus confrontando e dizendo, se for do seu jeito, eu estou fora. Você segue, mas segue sem mim. E mais, agora de novo para líderes, à frente do meu povo não vai ser. Não vai ser. Sabe o que mais? Eu já vou encerrar, porque hoje é dia das mães, eu vou. Mas a história do Saul desce assim, ó. Esse cara adoeceu. Não tem história bíblica que diz que o pecado adoece a gente? Esse cara adoeceu. Eu sei que há um adoecer emocional, espiritual, mas esse cara aqui adoeceu até fisicamente. Eu estava compartilhando com alguém que se nós quiséssemos, poderíamos pegar a história do Saul e fazer assim alguns ícones legais para a gente discutir aqui um bom tempo. Por exemplo, Saul é um cara que virou ciumento, ele tinha ciúme de Davi, tinha ódio de Davi, mas tinha ciúme de Davi. Sabe o que é ciúme? A gente podia pegar esse ícone e ficar aqui um tempo conversando sobre ciúme. Ciúme é quando você julga que aquilo que a outra pessoa tem pertence a você. É quando você julga que aquilo que o outro tem deveria ser seu. Aí você tem ciúme. Ele tinha ciúme de Davi. Ele tinha inveja de Davi. Inveja é quando você quer ser aquilo que o outro é. Você não é feliz com o que você é. Você quer ser o que o outro é. E olha que ele era um cara de pai influente, tudo que eu falei lá, cheio da grana, bonito, alto, rei, mas ele queria ser Davi. Pensa, o que é isso? Você já viu gente que tem inveja? Na igreja não tem, mas você já viu gente que... Já viu? Já viu mulher? Não, mulher não. Ex-namorada do seu namorado ou do seu marido, que tem inveja de você? Ela veste a mesma roupa que você, ela pinta o batom da sua cor, ela bota o mesmo tipo de brinco que você. Se você fizer chapinha, ela faz chapinha. Se você fizer permanente, ela faz permanente. Ela quer ser você. Isso é inveja. Compra o mesmo tipo de roupa, corta o mesmo tipo de cabelo, anda igual. Já viu que tem gente que é meio tesourinha para andar, e tem gente que é meio arcado. Se você é meio arcado e a pessoa tesourinha, ela dá um jeito para andar, porque ela quer ser você. Podia falar sobre Saul, inveja, ciúme. Quando você tem mania de perseguição, qual o nome disso? Me ajuda aí, Andresa, que é da área de saúde. Paranoia. Já viu gente que tem paranoia? Já viu? Você está conversando com alguém no corredor e a pessoa... você não estava nem vendo a pessoa. Sai a pessoa que você estava conversando, chega o paranoico. Aí fala assim para você, fulano estava falando de mim, não estava? Não é assim? Fulano estava falando de mim com você, não é? Eu sei, pode falar. E não era nada disso, o assunto era futebol. Pode falar, pastor, não foi? Não foi de mim? É assim. Paranoico. Tem mania de perseguição. O Saul adoeceu tanto que ele achava que ele estava sendo perseguido. Isso aqui, eu podia fazer um monte aqui, dessa parte do Saul, que é bom demais. Essa história, ele briga com o filho, fala assim, você me traiu, está me armando para me tirar do trono com Davi. Briga com o sacerdote, Abimeleque. Você está macumunado com Davi. Eu vi ele comer o pão aqui do negócio seu. Eu vi a foto sua no Facebook com ele fez selfie. Eu vi, vocês estavam juntos, falando de mim. Eu atendi uma paranoica. Eu também fiquei paranoico. Ela falava assim, isso foi há 15 anos, eu era seminarista, e eu não tinha identificado que ela estava em paranoia. Aí ela dizia assim, pastor,
tem uma turma que quer me matar. Eles estão armando para me matar. Ela vinha de Campo Grande, pensa. Aí ela falava assim, olha pela persiana da janela e tem uma Brasília parada ali fora, não tem? Aí eu olhava assim pela persiana e tinha uma Brasília. Ela falou assim, chegaram junto comigo. Junto comigo. Aí eu pensava assim, meu Deus, tem certeza? Ela falou, certeza. Aí na semana seguinte ela voltava. Semanalmente a gente se encontrava na outra sede. Aí ela subia, eu orava e já tinha esquecido. Aí ela falava, olha a persiana, a Brasília está ali? Aí eu olhava, está ali. Aí eu comecei a pensar, será que é verdade? Será que é verdade? Comecei. Aí na outra semana, eu já chegava antes, ficava lá fora olhando quem era que da Brasília, assim. Já estava paranoico, adoecendo com ela. Aí eu via o cara descer, era um garotão, a Brasília, só depois que eu fui descobrir, era carro de coleção, e ele ia para a academia. E depois a lógica faz todo sentido. Fala assim, pô, vem de Campo Grande, o cara vai perseguir numa Brasília de Campo Grande, não vai nem pegar. Não é? Ela me ligava de madrugada, dizendo, pastor, eles estão aqui na frente da minha casa. E eu pensava, não falava assim não, e não te mataram ainda? São 3 da manhã, eu estava dormindo de desgraça. Eu não falava não, mas eu pensava. E ela falava assim, eu não consigo dormir, pastor. Eu falava, mas eu consigo. Paranoia. Saul ficou assim. Sabe por quê? Dá para a gente fazer um monte só nisso aqui, mas eu vou parar. Sabe por quê? Porque se você não tem a percepção clara, a certeza de que quem conduz a sua vida é o Senhor, você começa a tentar fazer de tudo que você pode para fazer a sua vida funcionar, e isso adoece a gente. É você que tem que se vigiar, é você que tem que se proteger, isso adoece a gente. É você que tem que fazer para ser alguma coisa, porque Deus não vai fazer por você. Quando Saul descobre, por isso que eu falei, quando Samuel diz, acabou, Deus saiu da história, aquilo é uma semente de morte no coração dele. Porque se você não tem Deus guiando a sua história, você não tem vida de verdade. É um esforço assim, para fazer a vida funcionar, e esforço assim adoece a gente. Sabe qual é o antídoto ou a antítese disso? A paz que excede todo entendimento. E só tem essa paz aquele que tem Deus no coração. Eu podia, não vou fazer por causa do tempo, fazer a antítese. Davi não é rei. Davi é um pastorzinho de ovelha. O pai dele não é influente, mas ele está seguro de que a vida dele está nas mãos de Deus. O rei é contra ele, tenta matar ele, mas Davi está seguro de que o futuro dele está nas mãos daquele que governa todas as coisas. Se você tem isso, então você tem paz que excede todo entendimento. Se você não tem, é essa tormenta, ciúme, paranoia, sentimento de perseguição, porque todo mundo vai te perseguir, você que tem que fazer a sua vida funcionar. Deus está fora da equação. A minha oração é que a gente não se perca na tolice, no engano, de que é a gente que vai fazer a nossa vida funcionar e que se não for pela gente, lascou. Davi nunca foi um acomodado. Ele é o meu próximo personagem, vocês vão estar aqui e vão ver. Mas ele é alguém que aprendeu a descansar em Deus, inclusive quando errava. Enquanto eu calei os meus pecados, arrebentaram os meus ossos apodreceram, eu adoeci. Mas assim que eu confessei o meu pecado, a paz entrou de novo no meu coração. A minha oração é que o Senhor guie a minha história e a sua história. Mais do que fazer cenas, mas que Ele seja Senhor de fato. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas escolhas erradas, apesar das nossas inclinações, que a gente possa ser como Davi, gente segundo o coração de Deus, e não gente segundo o próprio coração. Que o Senhor conduza assim a minha vida e a sua também, para a glória dEle.
Amém.